Rose, e sobre as declarações do Gustavo Petro? O que você está achando? Você perguntou. Vocês viram ontem que o Trump ligou para ele? O cara fala assim: eu vou invadir a Colômbia, e depois liga para o presidente da Colômbia e fala: vem aqui me visitar. O Trump é um fanfarrão também, né? Um cara assim, Mas isso a gente sabe também que é uma armadilha, né? previsível. Pois é, eu estava conversando com o Hugo, inclusive, hoje, e ele estava falando que isso é tipo assim: o Trump não pode sair falando que vai invadir um monte de país, que isso dá uma merda, inclusive internamente, e que isso ele foi amando de alguém mais com juízo do Partido Republicano, digamos, né? Mas eu acho que também é uma armadilha para o Petro, eu jamais iria, inclusive, ele pode nem voltar, né? Exato. Ele não vai precisar nem ser sequestrado, né? Vai ser como se ele tivesse se entregado. Acho que a posição do Petro eu acho boa, assim, no geral. Né? Inclusive, ele chamou grandes protestos na Colômbia ontem e as imagens foram impressionantes. Né? Não só na capital, mas também em Cali, estava muito cheio mesmo e assim, muito animado, porque a Colômbia, vocês sabem, né, que o Petro é o primeiro presidente de esquerda da Colômbia, da história. Esquerda. Né? E daí a gente vê essa mobilização, é muito importante. Eu acho que ele é muito corajoso também, mas, enfim, ele falou que vai aos Estados Unidos. Se eu fosse ele, não iria, não. Eu acho isso uma grande de uma armadilha. Não, isso está na cara que é uma armadilha. Para mim, assim, está na cara. Eu acho que se ele for, é muita ingenuidade. Pois é, no mínimo, ele vai ser constrangido publicamente ao vivo. No mínimo. Como fez com o Zelensky, como fez com o presidente, se não me engano, da África do Sul. Da África do Sul, Ramaphosa. Foi. Não é? Então, que é o que ele gosta de fazer, né? Lá na casa de chamar as pessoas para a casa dele para constranger as pessoas. Uhum. Eu acho que é isso, né? Se ele fizer isso, ainda o Petro vai estar no lucro, porque na verdade eu acho que ele pode realmente considerar deter o Petro mesmo, porque ele falava também que o Petro era chefe de um cartel. E, gente, esses caras, eles perderam o escrúpulo, eles não estão nem aí para isso que a gente chama de direito internacional, não. Se o Petro for lá... Claro isso! Prender, sabe, fazer alguma coisa com o Petro, eles não estão nem, eles vão dar uma banana para o que o mundo está falando, porque na maior parte do tempo eles estão falando. Eu acho que o fator mais importante nesse momento, sabe, eu acho que são as forças sociais dos Estados Unidos, que eu acho que é algo que pode causar medo no Donald Trump, porque internacionalmente me parece realmente que ele está dando uma banana. Ele já falou, ele fez um post lá falando que ameaçando os países da OTAN sobre a questão da Groenlândia, né? Dizendo que não deram o prêmio da paz, o Nobel da Paz para ele. Ridículo. Gente, para! Ele não sai dessa, né? Ele ameaçou a Colômbia. Ele, assim, agora tem essa questão com a Rússia, que pode ser uma questão gravíssima, a questão dos petroleiros também. Então, ele não está nem aí para direito internacional. Ele está dando uma banana. Agora, internamente, a história é um pouco diferente, porque ele não é o imperador dos Estados Unidos. Né? Ele precisa no sistema internacional ele não tem regras para obedecer, internamente são outros 500, então eu acho que quem pode nos ajudar realmente é o povo norte-americano, né, que pode tentar botar um freio nesse cara, criar sei lá, um problema político para ele, só que assim... do poder mesmo. Apesar de quando eu olho isso, o problema, Sara, é que tem 3 anos desse cara ainda, 3 anos completos para a gente... Então, eles tinham que tirar ele. Não, mas espera aí, a nossa esperança dessas eleições de meio de mandato. Pois é, mas... Eu tô me segurando nessa, pelo amor de Deus. Mas o que vai ser colocado no lugar? Vai tirar um demônio para colocar o capeta. Não, e outra coisa, ainda tem uma outra camada. Os democratas também não são nenhum santos. Né? Não. Gente, a gente está falando dos americanos.
crescidos em cultura americana, vendo filme americano, vendo a narrativa que a Rose comentou com a gente, americana. Então, assim, quando a Rose comenta por que a impopularidade dele tá alta, não é porque ele é maluco, porque ele tá fazendo tudo isso ao redor do mundo, é porque ele não diminuiu o nosso custo de vida aqui dentro dos Estados Unidos. Sim. Entendeu? Então não é que eles são bonzinhos com o mundo, não. Eles continuam pensando no próprio umbigo. Não, eles não estão nem aí. Eles não, é interessante como eles se acham donos do mundo, né? É interessante isso. Quem disse a eles que eles são donos do mundo? Quem disse isso? Da onde eles tiraram isso que eles acreditam? Esse trauma que eles têm... De narrativa, gente. Esse trauma que eles têm com a Líbia, com o Iraque, com o Afeganistão, não tem nada a ver com a morte nesses países, com esses países terem sido devastados, de ter comércio de escravos na Líbia. Eles não estão nem aí para isso. Gente, os norte-americanos, eles são ignorantes com geografia. No Instagram tem um monte de vídeo, assim, de pérolas dos norte-americanos falando de outras partes do mundo, né? E então eles não estão nem aí para isso. O trauma deles foi o seguinte: morreu muito norte-americano, saiu o dinheiro do contribuinte norte-americano e eles, o que eles ganharam com isso? Então eles não estão assim, nossa, estamos sofrendo porque morreram não sei quantos iraquianos. Eles estão pensando nos soldados norte-americanos, no orçamento para esses conflitos, né, para essas intervenções, melhor palavra dizendo. E é isso. E aí os democratas têm uma política mais fofinha e perto de um neofascista como o Donald Trump, né, qualquer um vira santo, né? A verdade é. Mas, de qualquer maneira, gente, enquanto existiu o Império Norte-Americano, nós estamos bem lascados. Os povos do sul do mundo estão bem lascados. Isso que eu gosto muito do surgimento dos BRICS, muito, porque eu acho que é uma resposta a essa hegemonia, sabe? E que começa a ajudar, em algum ponto, a acelerar a decadência deles, porque eles já estão em decadência por si. E aí os BRICS vêm para desmontar a moeda, né? Que é o ponto forte deles no mundo é a moeda. Então, os BRICS vêm para como uma concorrência forte ali. Mas quando você diz que China e Estados Unidos não podem ser colocados em pé de igualdade, é verdade, porque nem poder bélico eles têm igual. Ninguém tem poder bélico dos Estados Unidos. Eles têm uma obsessão por poder bélico. Que chega a ser uma coisa assim, que nem você falou de Freud, né? Mas assim, é uma coisa assim surreal, a obsessão que eles têm por bomba, né? Então, achar que os recursos naturais que eles querem é para transição energética, é para instrumento de guerra. Exatamente. Não, é uma sociedade muito violenta, né, gente? Esses tiroteios em escolas, a sociedade dos Estados Unidos, os Estados Unidos são uma nação que foram fundadas na violência, e os momentos chaves da sua história são de explosões de violência, a Guerra Civil norte-americana, a Primeira Guerra, a Segunda Guerra Mundial, eles terminam a Segunda Guerra Mundial explodindo 2 bombas atômicas. Né? Então, os Estados Unidos têm uma nação fundada com a escravidão, o apartheid, né? Os direitos tardios da população negra. Então, é uma sociedade violenta, autoritária, uma sociedade preconceituosa, que age dessa forma, para dentro e para fora. Essa obsessão que os norte-americanos têm com armas, né? Então, você vê a nível dos civis e a nível do Estado. Gente, é um absurdo, é bizarro. Imagina se no Brasil a gente vivesse isso, de toda semana ter um tiroteio numa escola, sabe? Os caras entram em espaços públicos e saem atirando e matam 30, 40 pessoas. Então, é realmente uma sociedade muito violenta, né? Os norte-americanos são muito violentos e têm essa obsessão realmente com o porte de armas. E como é que... E eu coloquei isso no meu X hoje, sabia? Como que uma sociedade que foi fundada dessa forma e que tem todas essas manifestações violentas conseguiram convencer tanta gente de que eles podem levar a pacificação, democracia e estabilidade para outros... Sabe? Tem um professor... Não, basta você ver que o povo elegeu Trump e depois reelegeu. Sim. Elegeu ele novamente.
Tem um professor de lá, da Universidade da Califórnia, eu estava lendo um livro dele, e ele estava falando das bases norte-americanas ao redor do mundo, né? Ele é bem crítico à política dos Estados Unidos, você nem acredita que o norte-americano escrevendo aquele livro. Mas ele estava falando das bases, né, desse império de bases que os Estados Unidos têm, e de como, onde eles se firmam, eles criam tipo uma casta de militares, que eles vivem tipo em resorts. Aí ele vai dando vários exemplos. E que eles vivem assim, como uma espécie de cidadãos superiores e fazendo maior desgraça, estuprando. E assim, ele faz casos, sabe, de coisas que aconteceram na história, de como essas bases, eles criaram realmente um império, mas ao mesmo tempo uma espécie de caça de onde esses militares se espalham, né, de onde eles se instalam e vão se espalhando. E assim, é justamente isso, eles se acham melhores. Vocês viram o Donald Trump falando que os venezuelanos são feios? Um homem feio daquela falando do nosso povo. Provocando ali já uma desumanização do povo venezuelano, né? Eles são preconceituosos, eles são realmente, eles são superiores, eles se veem como superiores. Gente, eles tiveram um regime de apartheid tardio, né? Assim, para quem dizia que era a maior democracia do mundo. Então, é absolutamente assustador como eles conseguiram convencer tanta gente. E eu falo, gente, não é só pelas 2 bombas atômicas, não é só pelo porrete, não é só pela força militar. Eles convenceram mesmo. Aqui, eu cursei Relações Internacionais, aqui no Brasil é cheio de professor que, quando fala dos Estados Unidos, os olhos brilham, que o sonho é estudar nos Estados Unidos, mas não é só lá, tem aquelas pessoas, claro, né? Que é impressionante. Não, eu tenho gente assim na família. Exatamente. Entendeu? Exatamente. Então, assim, eles convenceram, eles fizeram um trabalho de convencimento e também eles têm muito, como a Sarah disse, eles são muito poderosos. Eles têm, mas eu acho que, Sarah, até essa operação muito bem sucedida deles, ela foi importante de certa forma, né? Apesar de ser uma tragédia isso, de sequestrar o presidente de um país, mas porque eu acho que tem muitos sonhos também dessa coisa de sul global, de mundo multipolar, e eu acho que um grande erro que a gente tem é subestimar os nossos inimigos, né? E eu vejo que muita gente acha que eles estão derrotados, que a gente já vive um mundo multipolar, que a gente vive um mundo que o sul global ascendeu, e a gente está nesse processo, né? Tentando, como você disse, o BRICS está aí tentando criar uma alternativa, e eu acho que nesse sentido, é sempre bom a gente ver as capacidades dos nossos inimigos, né? Do imperialismo norte-americano, e entender como eles são perigosos. Porque eu vi muita gente comemorando quando o Lula foi lá, né? Se encontrou com o Trump. Eu vi aquilo com muita preocupação. Porque um cara desse, para dizer que é amigo de alguém, ele não faz isso sem roubar a carteira da pessoa. Exatamente, exatamente. Então ele não quer ser amigo do Brasil para não ganhar nada, sabe? Exatamente. Esse era o meu grande receio na época. Exato. Ele quer terras raras. Exatamente. Que ele é dependente da China e que são dependentes, e isso tem impactos na produção bélica dele, de armas, de itens militares. As terras raras, elas servem sobretudo para isso, para altíssima tecnologia, principalmente para o setor militar, e são dependentes dos chineses, e querem sair dessa dependência, né? Porque, afinal de contas, é o maior adversário dos Estados Unidos. Então, assim, eu vejo que com esse governo, cara, não tem como sorrir, porque eles mostraram nessa questão da Venezuela, gente, eu acho que é didático, eles estão aí para dizer, se nós tivermos que implementar a lei do mais forte, vai ser pronto e acabou. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês. Vida longa e próspera.
cuidem dos seus e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!